Bom, nós estamos com a presença aqui em nossos estúdios do Almir Rebelo de Oliveira, que no bloco anterior repercutiu alguns aspectos aqui que ele gostaria de compartilhar com a nossa comunidade, que é a questão da posição que a Anvisa declarou com relação ao glifosato, né? Afirmando de que, apesar de ser um produto agroquímico, ele deve ter os cuidados de um produto agroquímico, mas que não é cancerígeno, de acordo com o que o Almir comentou aqui. Também comentou sobre uma manifestação ostensiva ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e algumas posições que ele entende do ministro são positivas e que gostaria de ter mais possibilidade de levar algumas posições do agronegócio para o ministro em algumas oportunidades. E, por último, anotou aqui que gostaria de repercutir com a nossa comunidade também uma reunião que aconteceu com a assessoria do vice-presidente Mourão. Esta reunião aconteceu na cidade de Cruz Alta. A informação que nós tínhamos é que ela estava por acontecer na capital do estado. O Almir nos confirmou agora aqui no intervalo de que estava efetivamente para ser lá, mas houve alguns problemas na data, foi alterado e acabou acontecendo mais próximo aqui a nós, ficou mais fácil. Almir, que reunião é essa? O que aconteceu, enfim, e qual é os temas que lá foram tratados com a assessoria do vice-presidente? Bom, Miguel, nós achamos que a partir do novo governo, da nova política... Lembrando que você é do partido do presidente, né, do PSD. Não, perdão, do partido que faz parte do... tomara que o presidente mude e venha... Não, ele é PSL. Né? Mas o PSD faz parte da base do governo. Faz, de certa forma faz. Mas, então, é assim, Miguel. O presidente, uma vez eleito e com as propostas que ele tinha, e principalmente porque o Mourão é gaúcho, né? Praticamente é um homem que viveu a vida inteira aqui no Rio Grande do Sul, conhece muito o Rio Grande do Sul. E o Mourão, como vice-presidente, ele está tendo uma ação bem destacada como vice-presidente, se nós relacionar com os outros vices. Uma pessoa preparada, firme, sério. Então, assim, abriu a possibilidade de que os setores organizados, e principalmente do agronegócio, se manifestassem com relação a demandas ou qualquer contribuição que possa ser dada, através, inclusive, não só de pessoas ligadas ao vice-presidente, como também ligadas aos deputados eleitos agora, pela primeira vez, principalmente aqueles que têm uma origem mais militar, que tem os deputados com essa marca, né? E esse pessoal quer conhecer mais o agro, porque eles sabem da importância do agro, por exemplo, mas eles queriam ter um conhecimento maior disso e saber a que pé está o agro e quais são os nossos gargalos. Então foi feita essa reunião em Cruz Alta, que era para ser em Porto Alegre por 2 vezes, não deu, fizemos em Cruz Alta, e estava presente, mas isso foi mais liderado pela ProSoja do Rio Grande do Sul. Uhum. E aí o importante, Miguel, é que foram apresentados vários temas e coube a mim apresentar essas questões ambientais. Foi muito interessante porque, como eu acompanhei muito de perto a questão do Código Florestal, por exemplo, e a gente apresentou ali algumas coisas que estão por vir a respeito do Código ainda, e o que nós temos que fazer, e principalmente nas questões ambientais envolvendo o produtor rural, a partir de uma posição do presidente de que ele quer que o agro produza e quer acabar com a indústria do crime ambiental. Então nós fomos lá para discutir o que nós produtores entendemos, que a gente parece que o produtor é um criminoso ambiental e a gente quer mudar essa ótica porque não é, o agricultor não é um criminoso ambiental, mas nós tínhamos que provar isso. Aí nós fizemos até uma apresentação lá sobre essa questão e a pessoa ficou muito impressionada com esse nível de agricultura que está sendo feito e principalmente com os cuidados ambientais. E eu manifestei essa necessidade que nós temos dessa aproximação com o ministro e com o governo. E eles abriram as portas para isso. E sinalizaram tipo assim, olha, vocês se organizem, porque o governo precisa disso. O governo, se vocês não colocar as cartas na mesa, o governo não tem como adivinhar que está aí os problemas, embora saiba da importância do agro. E aí a gente colocou, por exemplo, as questões ambientais e se falou também nas questões estruturais, infraestrutura e tal, questões de estradas. E o que eu venho dizer aqui para os nossos ouvintes hoje, principalmente diante dos últimos acontecimentos? Nós temos aqui uma estrada Tupã-Santa Tecla e temos a estrada 377 que liga Santa Tecla até principalmente Vinha Capetum ou até o
Capão do Cipó, que o pessoal fez uma recuperação de Santiago até o Capão do Cipó e depois estendeu até o Inhacapetum, e depois de Inhacapetum até Santa Tecla fez um faz de conta, e agora já está de uma forma intransitável, que é uma vergonha o que está acontecendo lá. E nós mostramos isso para o governo, pela importância que a estrada tem, pela quantidade de produção que passa naquela região. Uhum. Então, mas porque são estaduais, a 392, Tupã-Santa Tecla é estadual, e a 377 também é estadual. Mas a gente colocou para o governo, uma vez que está sendo formada uma comissão, Miguel, a partir daquele dia, estamos formando uma comissão que é para dar uma estudada nas nossas estradas dessa nossa região aqui, porque Tupanciretã é metade sul. E o problema foi discutido que a metade norte ela é rica e a metade sul é tida como pobre por falta de investimentos, e principalmente em estradas. Então a gente colocou essa realidade e também discutiu com o governo. Nós temos aquela posição de que, apesar de serem estradas estaduais, a gente sabe que o governo só vai ter condições de mexer nessas estradas para valer mesmo, a partir do momento que repactuar a dívida com o governo federal. É a situação do nosso estado. E aí a gente quer participar dessa discussão, fazendo com que os nossos deputados e senadores, e já estão fazendo isso, defendendo a repactuação da dívida, que é para sobrar dinheiro ou dos cofres públicos, se tiver aqui, ou abre as possibilidades do governo do estado. Existem bancos internacionais que querem financiar estradas no Rio Grande do Sul. Então a gente quer fazer isso, acompanhar. E essa nossa comissão que estamos fazendo, e eu vou agora para mim participar de uma reunião durante o Carnaval, lá em Santiago, nessa comissão, porque a gente está colocando quais são as estradas mais importantes e urgentes que a gente tem que discutir com o governo do estado e federal, porque tem que ter uma solução. É esse o objetivo dessa comissão, e principalmente porque o agro, Miguel, a partir da metade norte, principalmente de Tupanciretã, o agro está indo para a metade sul de uma forma muito intensa e precisa de uma atenção urgente. Como nós lidamos com isso? Uhum. A gente entende que a gente pode contribuir aí muito forte. A comissão ainda não está formada ou já está formada? Olha, ela tem já alguns componentes, mas digamos assim, o coordenador dessa comissão, o nome dele é Hamilton, que é lá de Santiago, uma pessoa muito séria, muito preparada, está com muita vontade e está fazendo um trabalho muito forte lá. Hamilton, lembra o sobrenome? Hamilton, deixa eu ver o sobrenome. Bom, depois passa. É Hamilton. Hamilton parece que é Ferreira, uma coisa assim. Certo, ele que está coordenando E a assessoria do vice-presidente é algum assessor específico ou é uma assessoria que alterna uma hora uma hora outra? Não, ele assessora o vice-presidente e também dois deputados desses da base militar ali em Porto Alegre. Ele faz esse trabalho, mas ele conhece a região aqui, então ele ficou para a gente voltar a fazer mais reuniões aonde tiver que ser, e também a gente ir lá se tiver que ir, né? Mas a gente vai ter que fazer esse trabalho bem organizado, né? Porque que é para para ter consequência. Não adianta nós ficar conversando e as coisas não acontecerem, e vai ter que acontecer por isso. Também já se sabe das demandas de países que querem mais soja, que querem investir mais na fronteira, no Pampa, para aumentar a irrigação, investir em estradas, em ferrovias, em armazenagem, em crédito rural, né? E eles entenderam assim que quando o presidente da República vai em Israel e vê que lá em Israel chove 300 milímetros e eles não deixam as águas ir para os rios e para o mar para transformar tudo em alimento, cuja irrigação é por gotejamento, e o presidente quer trazer essa tecnologia israelense para o Nordeste. Então eles ficam muito impressionados quando na metade sul chove entre 1.500 e 2.000 milímetros por ano, e a gente não consegue, por causa da perseguição e da posição ambiental, que é de dificultar e não liberar nada, impede que a gente segure água em forma de barragem para transformar em alimento. E aí os chineses, por exemplo, já estão arrodeando para saber
se a nossa metade sul vai ajudar a produzir alimentos para os chineses para o ano de 2100. E nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então é por isso que nós se organizamos, Miguel, e mudamos a região e fizemos o que tem que fazer, ou se organizamos. Nós não temos outra alternativa. Se organizamos ou se organizamos. Perfeito. Bom, Almir Rebelo de Oliveira nos trouxe algumas colocações aí com relação a temas que ele compartilhou com você agora e que, claro, isso vai ter repercussões, especialmente essa questão dessas reuniões com a assessoria do vice-presidente, né, que ainda tem consequências, e essa questão também de levar ao Ministério do Meio Ambiente posições com relação àquilo que ele defende, as ideias que ele quer comunicar lá às instâncias do governo federal. Almir, obrigado pela sua visita. Nós, é claro que estaremos aqui em outras oportunidades tendo você junto conosco para repercutir ou trazer informações que você gosta de compartilhar com a nossa comunidade. Bom, nesse momento o microfone para suas pedidas momentâneas, porque daqui a pouquinho eu retomo as atividades de vereadores, tem as sessões, enfim, o Almir com certeza estará em outros momentos aqui junto conosco, Almir. Dizia principalmente para a turma de Santa Tecla e Espinilho que eles estão preocupados e lutando e batalhando lá, e com todas as razões. E claro que com a experiência que nós temos, com certeza qualquer coisa que seja feita lá agora vai ser tipo tapa-buraco, né? Mas nós vamos correr atrás, porque não pode ficar só num faz de conta e tapa-buracos. Tem que ter realmente uma reconstrução daqueles trechos de estradas. E a nossa Tupã Santa Tecla, ela tem que sair, porque isso tem que sair. Então nós não vamos abrir mão disso nunca. O nosso ouvinte Marco Borsa está colocando aqui: bom dia para o senhor Almir Rebelo. O pomar na cidade, algumas parreiras, peras, outras frutas estão secando e morrendo. Isso pode ser reflexo do 2,4-D? Pode. Pode ser? Pode ser. Qual é a ação que pode se fazer para evitar isso? Nós temos que conversar com os produtores digamos, dos limítrofes, das beiradas da cidade, de que o produtor, Miguel, a gente tem notado que ele está muito preocupado em produzir e usar aqueles produtos que são recomendados tecnicamente, e essa recomendação ela é oficial. Só que além da lei, da possibilidade que é oficial, pode usar o produto, ele é recomendado para aquilo, mas nós temos que usar a lei do bom senso também. Nós não podemos hoje expor, principalmente próximos onde tem hortas, com as hortaliças, e os pomares com as frutíferas, porque a maioria dessas plantas são muito sensíveis à ação do produto à base de 2,4-D, porque esse produto ele vai facilmente, ele é muito volátil, ele é muito, a deriva dele leva esse produto com o vento, de uma forma muito fácil. E como as plantas são muito sensíveis, aparece o problema. Então isso aqui no Rio Grande do Sul está sendo criado um grupo para discutir o 2,4-D, porque na região das videiras, realmente, Jaguari, na fronteira, está sendo o prejuízo muito grande. E isso tem solução. Existem outros produtos que atendem o interesse do produtor e também atenderia o interesse do fruticultor. Isso é a questão de manejos e de tecnologias e de diálogo entre os produtores e os técnicos. E com certeza os técnicos vão recomendar esses produtos considerando que tem frutíferas, e os produtores têm que aprender a respeitar a cultura que os outros têm. Se os outros têm frutíferas ou tem uma cidade no costado, os produtores têm que rever essa posição de estarem aplicando produtos que têm essa característica, e por isso vai prejudicar os produtores, e é possível resolver, os produtores têm que aprender a respeitar isso também. Obrigado, Almir, pela presença. Um abraço, Marcos, que está na nossa companhia, que trouxe essas questões aqui. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno em nome de Farmácias Associadas aqui. Você tem amigos? Farmácias Associadas em Tupã, Farmácia Econômica, na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. Estamos também em nome de Delta Sul. Na Delta Sul tem o verão com ofertas quentes, condições que são um refresco. Você tem lá, por exemplo, um refrigerador Frost Free 387 litros da Panasonic por R$ 209,90 mensais, sem entrada na Delta Sul. Eu vou a um rápido intervalo comercial, mas já retorno.